E agora eu queria chamar o pessoal da Backstage aqui. O Elohim. Cadê o Elohim? Porque a Backstage produziu um baita vídeo. E eu vou agora mostrar, antes da participação do Alok aqui, eu gostaria de mostrar para vocês. Chama aí o vídeo. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, chama o vídeo. Boa noite, boa noite. Joia. Bom, esse vídeo de agora é tanto da construção do Arrasta, da visão do nosso time. Agradecer cada um deles que se empenhou para poder fazer isso tudo acontecer. Todos os palestrantes que subiram aqui também somaram e construíram a narrativa do que a gente vai apresentar aqui agora. Diego, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo, obrigado por esse projeto. É uma honra para todos nós. Muito obrigado. Pode dar o play. O Arrasta para mim é propósito, é significado, é sentido, é legado, e é tudo que eu nunca imaginei que eu ia fazer, mas estou fazendo e tenho certeza que estou sendo só um vetor aí, só uma pessoa que está fazendo o que foi chamado para fazer, impactando pessoas através disso. Através das pessoas que se conectam no Arrasta, as pessoas que estão aqui ajudando o nosso movimento a crescer, né? Pessoas que vêm do nada e falam, cara, de onde veio um Alok que se conectou, de onde veio o Carlos Wizard, de onde veio o Pablo Marçal, da onde veio... São pessoas que realmente se conectaram e estão fazendo o evento, o movimento e tudo chegar cada vez mais longe. Na hora que você mostra, coloca no palco pessoas com propósitos, com princípios e outras pessoas assistindo, não somente ao vivo, mas depois nas redes sociais, isso estimula as pessoas a quererem ajudar. A família Arrasta, ela realmente arrasta as pessoas para cima, e esse é o objetivo do evento. Arrastar as pessoas que estão aqui na plateia, arrastar as pessoas que estão no palco, arrastar as pessoas que estão recebendo as doações através das ONGs no Brasil e na África. O Arrasta foi literalmente uma virada extraordinária. E eu lembro que no começo, que estava sendo bem desafiador, eu mandei uma mensagem pro Diego, falei, caramba, Diego, tá meio, tipo assim, achei que franquia era só chegar e tum. Aí o Diego pegou e falou assim, o seu sim tá cada vez mais próximo a cada não que você toma. Todo não que você tá tomando significa que você tá mais próximo do sim. Então, cara, era isso. Aí hoje a gente tá nessa crescente. Daí eu vim aqui no Arrasta de novo, que eu devo muito aqui. Eu falei pra ele, vou honrar sempre esse evento. Sempre que tiver, eu vou estar presente. O Arrasta, para mim, talvez seja o principal evento de marketing digital, onde o foco é juntar pessoas boas para ajudar pessoas. Eu acredito que mais pessoas precisam conhecer e precisam fazer, sentir essa experiência aqui, que é muito legal. Mas a grande transformação que o Arrasta fez na minha vida foi realmente na minha vida financeira, cara. Através de um propósito, uma doação que eu fiz ano passado, esse ano foi extraordinário. O Arrasta, para mim, ele tem uma causa muito nobre, que é de fazer bem ao outro, né? De trazer realmente essa conscientização de ajudar o próximo. Não importa a forma, seja com dinheiro para quem tem para doar, seja com tempo, seja com uma palavra, seja com os ouvidos para escutar, seja com um prato de comida, não importa como. Acho que ajudar é sempre bom e cada um vai ajudar do seu jeito. Você deveria vir aqui não apenas para usufruir do conhecimento que esses grandes nomes estão aqui para te proporcionar. Você deveria vir aqui pela simples oportunidade que o Arrasta está te dando de você fazer parte de algo muito grande, de algo muito maior, através da sua energia, do seu dinheiro, da sua generosidade. Então vem para cá, e vem para cá com a intenção de servir, genuinamente. E o Arrasta para Cima é isso, é contribuir com algo. Não só financeiramente com as arrecadações, mas poder contribuir com as pessoas através do conhecimento que a gente tem. Então todas as pessoas que vêm para o evento desse, elas não estão vindo aqui só para apoiar o movimento, mas elas também saem daqui com muito conhecimento, com muita chance de colocar em prática nas suas próprias vidas. Então, ou seja, é um ganha-ganha. No final do dia, todo mundo acaba se beneficiando disso. Esse movimento ele não vai parar mais. É um movimento que ganha cada vez mais corpo, cada vez mais energia. Quando eu chego e vejo o movimento e entendo a magnitude do movimento, eu cheguei pro Diego e falei exatamente assim, falei, meu amigo, eu não te conhecia, eu nunca tinha te visto, eu não sei quem é você, mas o que você está fazendo aqui para mim tem um propósito gigantesco. Então, a partir desse momento, eu sou teu soldado. O que você precisa?
Você não decola porque está com muito peso. Você não decola porque tem gente dentro desse voo que não quer a mesma coisa que você e você está insistindo em levar essas pessoas. I know this feels like a bad dream. You close your eyes this time, but you see everything. Perceba-se, perceba o seu ecossistema, perceba onde é que você está, perceba as pessoas ao seu redor. Esse movimento não é só para o Diego, não é só para o Dr. Léo, não é só para as instituições que recebem os recursos. Esse movimento é para cada um de nós. Eu só vejo um ambiente de crescimento constante, como se fosse criado um ambiente para que todos possam evoluir. Meu coração bateu forte, eu queria aprender mais, eu preciso de novas ideias, eu preciso melhorar como pessoa. Eu tenho um talento para entregar para o mundo e eu preciso ser lapidado para que esse talento chegue a mais pessoas. Eu sempre lancei para o mundo, para Deus, a minha intenção de ajudar. Quando eu fui convidada por uma amiga para vir para o Arrasta, eu não sabia o que era. E quando eu sentei aqui e você começou a mostrar o que é o Arrasta, o que está por trás, o que você faz e por que você faz, eu simplesmente levantei. A minha assistente olhou para mim e falou: Marisa, eu falei, eu quero doar. Esse ano, acredito que a gente acertou muito, a experiência das pessoas foi uma experiência muito positiva. Isso vai ecoar para 2024. Na quinta edição do Arrasta, tenho certeza que a gente vai estar maior, mais forte, com maiores nomes e fazendo mais impacto aqui no Brasil, na África e no mundo. Stay alive. Obrigado a todos vocês. Isso é um pedaço de cada um de vocês também. Obrigado, Diego. Obrigado a todos. Ah, sim. E agora? Agora, na sequência, ficou temos o vídeo da Loki, a entrevista que o Diego fez. Sim. O vídeo do Instituto Loki, que fizemos junto ao Diego, e vocês vão poder assistir agora. Obrigado. Somos o Instituto Alok. Todos têm direito a uma vida plena e digna. Nos dedicamos a promover oportunidades de desenvolvimento e mobilidade social. Apoiamos ações em educação, em saúde da criança e saúde da mulher. Valorizamos a arte e a expressão cultural. A segurança alimentar é também uma prioridade para o Instituto Alok, assim como o acesso à moradia, água e equipamentos. Contribuímos para a melhoria da infraestrutura em espaços de educação e cultura. Investimos no empreendedorismo de jovens e mulheres e na formação para o domínio da tecnologia. Priorizamos a criança, o jovem e a mulher. Trabalhamos com a população negra e com os povos indígenas. Desejamos uma vida em harmonia com a natureza. Todos somos parte de um todo e juntos construímos um mundo melhor. I would like to dedicate this moment to all the global citizens that are in the front line fighting to stop the global warming. And I know that we can change the world, one action at a time. E aí, vamos juntos? Uma salva de palmas para o Instituto Alok, que tem nos apoiado. A participação do Alok nesse evento foi uma iniciativa do Instituto Alok. Quando a gente chegou lá na África, a gente visitou todas as obras que o Arrasta fez, a gente chegou num lugar onde as mães deixavam as crianças para ir trabalhar.
E aí falaram, nossa, todas essas obras foram feitas pelo Alok. Falei, pô, que bacana, que legal seria um dia conectar. E 2 anos depois, a gente conversando, negociando. Hoje a participação do Alok em qualquer tipo de evento é R$1 milhão. E ele veio sem custos para participar do Arrasta, deu uma entrevista maravilhosa. Eu queria que vocês soltassem aí a minha entrevista com o Alok. Fala, Alok, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Meu amigo, foi amplamente divulgado que a sua participação no Arrasta esse ano seria online. A gente sabe da sua agenda, da sua correria, mas é uma honra ter você na 4ª edição e pela primeira vez no Arrasta. Seja bem-vindo. A alegria toda minha. O Andrei, que é um grande amigo meu, né, que me apresentou a Fraternidade Sem Fronteiras, sempre falou muito bem de vocês. Ele falou quão importante seria, de alguma forma, a gente se conectar, tá fazendo esse nosso encontro aqui. Infelizmente, esse ano, pela data, eu não vou estar no Brasil, no período, mas de qualquer forma eu estou aqui participando da forma como eu posso. Vamos ver se o próximo ano eu consigo estar presencialmente com vocês. Massa, legal. O Alok, nosso projeto ele começou há 4 anos atrás com 4 pilares fundamentais: o marketing digital, o empreendedorismo, a solidariedade e a espiritualidade. Eu queria começar por esse 4º ponto, né, que a gente viu um vídeo seu que viralizou com uma senhora na África, onde você questionava Deus. E ali a gente ficou bastante tocado por esse vídeo. Eu queria saber quais a sua visão em relação a Deus hoje e quais as suas experiências com essa experiência que você passou. É muito louco isso, né? Porque eu fui ateu exatamente por muitas vezes não compreender a forma como Deus era mostrado pra gente, assim, de uma forma que eu questionava muito ele, né? Como você viu no vídeo, eu falava assim, pô, mas se Deus existe, por que tanta miséria, então? Por que ele permite tanta miséria ali na África, por exemplo? Fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras, e lá eu vi uma miséria extrema, pessoas que não vivem, mas sobrevivem, e aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que ele abandonou essas pessoas? E esse meu ateísmo, assim, eu vou te falar que eu não tive fé o suficiente para me manter ateu. As evidências são tão claras e tão tocantes, assim, que é impossível me manter ateu. Mas é interessante, porque eu vejo que muitas pessoas que acabam seguindo algum tipo de doutrina e tal, às vezes não experimentam a real essência do divino, assim, tal, e ainda continuam, de alguma forma, num questionamento. E para mim, todo esse meu questionamento sumiu, desapareceu, exatamente naquele momento do meu encontro com a senhora. Porque quando eu percebi que ela estava muito mais conectada com o divino do que eu, e mostrou a fé, e eu era o grande miserável ali, aquele momento foi muito claro que Deus nunca abandonou ela, né, com a visão que eu tinha, mas quem abandonou fomos nós, só de olhar para trás na história. A história da humanidade está ali. E que o nosso papel hoje é exatamente não abandonar mais. E aquele ponto, né, assim, aquilo mudou a minha vida, assim, de uma forma tão incrível, porque aos meus 24 anos eu tinha fama, né, todo o sucesso que as pessoas conduzem, o que condiciona a gente a acreditar o que é o sucesso, né, bens materiais, popularidade e tal, não sei o quê. Só que eu tava sentindo um vazio existencial muito grande, assim, era profundo, sabe, a minha crise. E esse vazio não era preenchido por nada de bem material, por nenhuma fama a mais. E foi quando, primeiro, eu fiz uma viagem para uma aldeia indígena em busca de inspiração musical. Foi o meu primeiro processo, porque não consegui nem produzir música mais. E aí foi uma viagem que foi muito transformadora para mim, porque, primeiro, eu tinha uma visão, assim, bem preconceituosa em relação à cultura indígena, que a gente é mais desenvolvida, eles são uma cultura menos desenvolvida. E aquela questão também de, tipo, o índio que não vive na floresta mais, ele não é índio, então ele já não é mais índio. Sabe aquelas visões assim e tal, que são umas visões distorcidas, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu era o grande miserável, no sentido de que, quando eu fazia músicas para funcionar no top 10 charts, eles estavam fazendo músicas para curar, e músicas para contar, inclusive, a sua história, porque na forma como a cultura deles é passada para frente, não é por escrita, é verbal. Então, a música para eles, na verdade, carrega com eles a história, né? E aí, naquele momento, também eu percebi a forma como não existe cultura mais ou menos desenvolvida, que existem valores e objetivos diferentes. Foi transformador até a forma como eu lidei, assim, com a natureza também. A gente fala muito de proteger a floresta, mas a gente está super desconectado dela. E naquele momento eu realmente me conectei de uma forma muito profunda, assim, genuína. E aí, cara, o que aconteceu foi que, logo depois dessa viagem, o Andrei conheceu meu trabalho e convidou para fazer uma viagem para a África também. E eu tinha me inspirado musicalmente em várias questões ali, mas eu ainda estava com esse vazio de questionamento do divino, sabe, de Deus.
E foi quando eu fiz a viagem, foi essa transformação toda, e naquele momento eu percebi que é muito interessante, quando a gente não tem consciência sobre algo, é muito normal que a gente cometa os erros. Mas a partir do momento que a gente tem consciência sobre aquilo, já não é um erro mais, é uma escolha. E aí, qual que é a sua escolha? Naquele momento eu escolhi que eu não poderia mais abandoná-los e que eu não ia mudar o mundo, mas o mundo delas eu poderia mudar de alguma maneira, assim. E as pessoas me falam assim, pô, você foi um anjo na vida dela, você mudou. Eu falo, não, cara, ela foi um anjo na minha, porque ela mudou a minha vida para sempre. E fez eu preencher aquele meu vazio existencial que me levava para aquele lugar mais profundo e que hoje eu não vivo mais esse vazio. E era exatamente o quarto elemento que você falou, que é a questão da espiritualidade, que era o que me faltava para preencher realmente o meu coração e assim me dar um sentido para a vida. Foi onde eu comecei a fazer o trabalho realmente com filantropia. Se você perguntasse para mim 10 anos atrás o que eu achava sobre filantropia, eu, cara, sei lá, mano, vai comprar uma Ferrari, vai ser feliz, sei lá, vai gastar. Eu não tinha essa noção. E naquele momento eu percebi que não era, e na verdade eu percebi que o que iria preencher para mim era exatamente poder fazer com que esse mundo fosse um lugar um pouco melhor. E aí eu comecei tudo na física e tal. Quando eu falo na física, não tinha um instituto. Era o Alok fazendo no jeito dele, fazendo as ligações e doando e tal. Só que olha que interessante. Em 2019, eu fui convidado para me tornar um personagem num jogo chamado Free Fire. É o jogo mais baixado do mundo na categoria Battle Royale. E quando perguntaram qual superpoder eu queria, o que eu aprendi com os indígenas, eu falei, é possível curar as pessoas? Falaram assim, mas tem certeza que é esse poder? Porque esse superpoder para esse jogo, eu quero. O que aconteceu foi que o meu personagem ele virou o best-seller. Não por causa do Alok, não por causa dos meus músculos, por causa da minha carreira, mas porque esse superpoder de curar realmente mudou a dinâmica do jogo. E aí, é interessante, né, porque, até reforçando um ponto que eu falei lá atrás, quando eu falei que o índio na cidade não é índio mais, né, aquela parada, você vai tirando esses preconceitos da sua cabeça, porque depois você entende que muitos indígenas nunca tiveram nenhuma opção. A cidade cortou a aldeia deles no meio. E eles estão ali naquele lugar, e muitas vezes de marginalidade mesmo, assim, porque acaba não tendo uma assistência e fica muito vulnerável e não entende nem como, inclusive, funciona a dinâmica da nossa sociedade, assim, né, são outros valores, outras diretrizes. Então, eu acho que o meu processo de encontrar a espiritualidade divina foi exatamente ir me tirando de todos esses preconceitos e esses dogmas que eu tinha. É como se meu copo estivesse muito cheio e eu tive que esvaziá-lo para poder acessar a essência divina. E aí, aquele mesmo copo vazio, ele está mudante, porque está acessando o que é a essência ali e tal. Então, para mim, hoje, a espiritualidade, ela está muito conectada no meu dia a dia. Eu sou muito conectado, assim, com essa questão do divino como um todo. Eu acredito, não só como acredito, mas eu sou um cara que gosto muito de usar a palavra de Deus para tudo que eu faço, porque e não são muitos artistas que fazem isso, sabe? Mas eu faço questão, porque eu sei a força que ele teve na minha vida e na vida de várias outras pessoas, e como eu te falei, aquela coisa, né, eu não tive fé suficiente para me manter ateu. Mas é muito lindo isso que acontece e tal. Então hoje eu sou também muito no ensinamento de Jesus. Para mim esse é o principal aspecto, assim, sabe? Acho que é isso que me move, assim, muito na questão de que é fazer o bem e aplicar o amor, né? Então, tem uma frase que eu aprendi com meu tio Bassar, que ela é uma frase que ela é assim, quando a gente vai discutir sobre o que é o amor, né, é muito louco, assim, porque a gente fala assim, não, mas eu acho que o sentido da vida seja o amar o próximo, né, seja o amor e tal. Pô, mas o que é o amor? É muito clichê isso e tal. Aí se a gente for tentar explicar o que é o amor aqui, já vai ficar a entrevista inteira, talvez não vai chegar numa solução, né, numa resolução. Mas existe uma forma mais simples, né, que a gente sabe o que não é amor, né, a violência, preconceito, a indiferença, falta de empatia e tal. É só excluir tudo isso que não é amor, e o que sobrar é o amor. E aí é a forma que eu lido com a vida, entendeu? Que massa, cara, incrível. E dá para ver que os pilares, a espiritualidade, ela entrou na sua vida através da solidariedade, né? Quando você começou esses trabalhos de solidariedade, você encontrou essa parte espiritual, que é uma coisa que você falou que te faltava e com certeza falta em muitas pessoas, né? Que ainda não encontraram isso, que ainda não viram isso. E falando em solidariedade, a sua participação aqui é uma parceria do Arrasta com o Instituto Alok. Eu queria saber quando que você fundou o Instituto Alok e quais são as áreas de atuação social que o Instituto tem hoje.
Bom, lembra quando eu te falei que quando perguntou qual superpoder eu queria, e aí eu falei que era poder curar as pessoas? O que aconteceu foi que meu personagem virou best-seller, e eu decidi que eu não queria se curar só dentro, mas também fora do jogo. E foi onde eu abri mão de 100% dos meus royalties. Só que veio um montante bem expressivo. Então, aquele lance que eu te falei no começo de ficar atuando na física, agora chegou a hora de realmente estruturar aquele sentimento que eu tinha realmente, sabe? De uma forma muito mais, digamos assim, profissional. E aí, eu decidi criar... Eu falo que eu tive 3 filhos em 2020, né? Meu filho, Ravi, nasceu em janeiro de 2020. A minha filha nasceu em dezembro de 2020. E o Instituto também nasceu em dezembro de 2020. E o Instituto, ele veio exatamente como essa minha vontade, sabe, de estruturar esse sentimento que eu tenho de porque que acontece? O Instituto Alok, ele não é uma sede com vários funcionários recebendo as pessoas ali e atuando ali. Não. A gente, na verdade, é muito dinâmico. Nós somos uma estrutura que a gente potencializa projetos já existentes. Então, não é que a gente tem uma sede ali e tal. A gente procura os projetos que estão fazendo um trabalho legal e a gente vai e atua com eles em 3 frentes. Com capital, né? Com a questão da cocriação. Então, em vários projetos a gente gosta de cocriar para poder otimizar aquela ideia, deixar ela mais... Eu não quero dizer assim que melhor, mas eu acho que a gente contribui bastante, sabe, assim, na cocriação, quando a gente está botando dinheiro, a gente quer cocriar junto com eles, né? E o terceiro ponto também é um ativo muito importante de tudo, que é a minha imagem. E em diversos lugares eles não precisam do capital, mas eles precisam da visibilidade, né, do alcance que eu posso trazer e tal. Então são essas 3 frentes que a gente atua hoje, né, nossos 3 ativos do Instituto hoje. Mas meu primeiro intuito inicial ali era atuar no microcrédito, e aí a gente acabou atuando no microcrédito ali numa ação no Pernambuco, que é o Acreditar, foi lindo. A gente, na verdade, na pandemia também fez várias ações mais emergenciais ali, né, e a gente atua também no empreendedorismo, a gente atua em várias frentes, posso começar a falar aqui um pouco para você. Não sei se o interesse das pessoas daria ouvir tudo isso, mas hoje alguns exemplos, tá? Por exemplo, a gente fez várias doações de cestas básicas na pandemia, mas a gente queria fazer aquela questão da cocriação, né, que a gente otimizava mais. Então, por exemplo, vamos doar tantas cestas básicas lá para o Rio de Janeiro. Então, ao invés de doar as cestas básicas, a gente doou para a Gastromotiva. A Gastromotiva é uma instituição que ela está formando milhares de chefes de cozinha, e quando eles estão formando os chefes de cozinha, cozinhando, eles cozinham para as pessoas que estão vulneráveis. Então você está otimizando. Ao invés de comprar só alimento e fornecer direto para as pessoas, você está criando toda uma cadeia de empreendedorismo também. A gente também entendeu que, quando eu estou muito nesse universo game e tal, tecnologia, a gente entendeu que tinha uma demanda muito grande para programadores no Brasil. Então a gente decidiu fazer uma parceria com o Recode, e a gente formou diversos alunos para serem programadores. E é interessante porque a gente fez a última turma, inclusive, foi de alunos só indígenas. A gente fez de tudo, né? Mas a última turma foi especificamente para a turma indígena. Mas é interessante você ver a mobilidade social que isso traz para as famílias, porque é muitas vezes a primeira vez que eles conseguem sair de um ciclo na qual ele passa a ganhar um salário inicial de R$4.500, R$5.000. Isso, dependendo de onde ele vem, é uma mobilidade social muito importante ali e tal. Que mais? A gente atua, né, na África, como você sabe, com a Fraternidade Sem Fronteiras, você viu lá o projeto, tem várias frentes que a gente faz ali. Na Índia também a gente faz um trabalho legal, que é um trabalho, inclusive, que a gente fez agora, Kailash, que ele é um vencedor do Prêmio Nobel da Paz, né? Ele luta muito contra a questão do trabalho infantil e também do abuso sexual infantil e tal. E a gente fez trabalho com eles, um investimento bem legal ali também, que a gente alcançou mais de 3.500 crianças. Aí você pergunta, mas por que África e Índia? Por que não só no Brasil? O Brasil precisa tanto. É que quando eu doei 100% dos meus royalties, como ele é um jogo global, eu precisava também escolher outros territórios para fazer doação. E não somente o Brasil, mas o Brasil conseguiu trazer... A gente recebe muito essa dúvida aqui no Arrasta também. Por que a África e tal, mas a gente atua no Brasil também? Não, e assim, eu acho que o importante é atuar. É importante. Cara, e atuar é até com o porteiro do seu prédio. Tá, atuar até com a pessoa que está cruzando a rua. Sempre estar, de alguma forma ali, sabe, podendo fazer com que esse mundo seja um pouco melhor mesmo. Sabe que, em meio, assim, a essas perguntas existenciais, essas crises um pouco mais assim, porque
Tem alguns momentos que eu fico pensativo, assim, triste com várias coisas que acontecem no mundo e me perguntando o porquê da guerra, por que isso, por que daquilo e tal, e me deixa triste mesmo. Eu acho que eu sofro muito com essa parada. Esse dia eu tava refletindo sobre essas questões negativas do mundo e tal, tava me sentindo mal, e aí eu tava com dor de garganta, eu já contei a história, tava com dor de garganta, e aí eu tomei um antibiótico. No outro dia eu acordei bem melhor. E aí, cara, eu olhei para aquele medicamento e perguntei para mim, cara, quem criou isso aqui? E naquele momento deu estalo, eu lembrei, cara, assim, cara, quantas pessoas não trabalharam duro para que esse mundo fosse um lugar melhor, para que a gente tivesse mais dignidade hoje, sabe? Eu quero fazer parte desse movimento. Não estou preocupado, tipo, só ficar as coisas ruins, não. Eu quero fazer parte desse movimento. Esse movimento que eu quero que as pessoas na frente lembrem que lá atrás tiveram várias pessoas trabalhando para que esse mundo fosse um lugar melhor. Eu quero me incluir nesse movimento. Cara, você falou várias vezes aí de atuação com os povos indígenas, né? E eu queria saber um pouquinho como que funciona essa aliança, quais são os objetivos das parcerias e das ações que você tem hoje com os povos indígenas. Bom, eu tive aquela experiência que eu te falei, aí depois em 2021 estava me perguntando muito para onde é o futuro. E deu uma resposta assim, cara, o futuro é ancestral, né? E para mim foi muito claro ali que musicalmente eu precisaria, eu queria me reunir com eles e fazer um álbum junto com eles e tal. Mas muito numa visão também de tentar de alguma forma, através do soft power, né, do entretenimento, ressignificar um pouco desse nosso imaginário coletivo sobre o futuro. Que sentido? Se você imaginar hoje qual que é o futuro, a gente sempre tem uma visão apocalíptica de carros voadores, cidades neons e tal. A tecnologia avançando, e a gente, né, cada vez mais andrógena. Por que o futuro, ele não pode ser o indígena, seu barquinho no meio da Amazônia, ele tira o seu celular super sofisticado e rastreia os pássaros. Ela está integrada ali. Eu te falo que eu tenho a tecnologia como uma grande aliada na minha carreira. Eu não sei cantar, eu não tenho banda, não sei dançar, mas eu tenho a tecnologia como uma grande aliada. Mas não tem nada mais tecnológico do que a natureza. Isso eu posso te garantir, assim. A forma como é, a gente não seria capaz de recriar. Então, é interessante porque eu acredito que através do cinema, né, da arte, o game, tal, a música, a gente consegue, de alguma forma, acessar esse nosso imaginário coletivo sobre os futuros e fazer as pessoas ressignificarem um pouco. Daqui a 2050, eu quero nadar na marginal Tietê. Ligado? Eu queria poder fazer isso. Então, tipo, eu acho que toda vez que a gente está olhando para esse futuro de uma forma mais sustentável, é muito importante também que a gente traga o conhecimento ancestral indígena. É uma sabedoria que ela é muito rica quando fala de integração com a natureza. Que eles realmente entendem. E para muitos, acho que muitas pessoas têm a visão de que a floresta em pé não é produtiva. Mas para eles não é só a questão da floresta em pé ser produtiva, não. Para eles é o território, a espiritualidade, a cultura, a sobrevivência. E eu passei a respeitar muito mais depois que eu tive esse convívio com eles, porque eu também não tinha muita noção, eu queria ir para shopping center. Tá? Não que eu não queira ir hoje, continuo, mas é esse respeito mesmo maior, assim, tal. Então, por exemplo, quando eu comecei a atuar com eles na criação do álbum, foi uma experiência única, incrível, porque você imagina comigo, eu consegui reunir 12 aldeias diferentes, de lugares mais remotos do Brasil que você imaginar, e a gente foi para um estúdio, e aí quando finalmente chega lá, eu falo, beleza, o que eu vou fazer com eles agora? E como é que vai criar aqui agora? E foi uma criação que ela foi muito linda, assim, foi um processo que foi lindo, assim, sabe, a forma como eu tive que reaprender a produzir, sabe, tipo, quando eu fazia assim, você fala e tal, porque ele não tem um tempo do 4x4, a música deles, quando eles começam a tocar, ele não tô tocando pra mim, tô cantando pros ancestrais, então às vezes eu queria só um trecho de 10 segundos, pra regravar aquele, mas ele cantava 14 minutos, eu, não, eu só quero 10 segundos, tá? Então era uma forma assim, mas é porque a música deles é diferente, né, que a gente tava conversando. E foi interessante nesse mesmo processo que eu aprendi, quando eu mostrei as músicas, né, que eu tinha gravado, que eu gravei também 135 músicas tradicionais deles, né, e quando eu fui mostrar para um dos líderes espirituais deles, o pajé, ele começou a chorar, ele estava muito agradecido porque ele falou que estava os últimos 8 anos cantando todos os dias na beira do rio, para que ele não esquecesse as músicas, eles não tinham gravadas, para que a cultura não fosse perdida. Foi por isso que eu vim com a ideia de que eu quero fazer o álbum em NFT, em blockchain, na verdade,
Não por causa da questão do NFT, não, porque no blockchain você não se perde mais informação. Você é acessado daqui a 100 anos. A minha importância, né, de você estar, porque, como a gente falou, não tem escrita ali. Então, é através da música. Então, acabou que o que era para ser um álbum, acabou se tornando um grande movimento. E que eu comecei a entender várias outras questões que eu não entendia. Então, por exemplo, eu fui convidado para apresentar na abertura do Global Citizen, né, que é aquele maior evento que rola lá com todas as atrações e tal. E aí, eu falei, beleza, eu topo fazer, mas eu quero fazer com os indígenas, eu quero fazer no meio da Amazônia. E aí foi interessante, porque você viu que no fundo o que eu quero com esse projeto é poder ser uma plataforma para potencializar as vozes deles e a música deles. Porque assim como o que me levou para a aldeia indígena em Awanawá foi porque eu ouvi a música deles e falei, caraca, eu preciso conhecer. Então acredito que através da música a gente consegue fazer com que as pessoas acessem as pessoas em um lugar e quebra um pouco desse, sabe, e fala, passa, nossa, quero conhecer um pouco mais disso. Como eu te falei, música, cinema, arte e tal. Então, foi convidado e foi engraçado porque a abertura foi BTS, depois Povo Yawanamar, Runicuim, Guarani, e depois Elton John, tá ligado? Essa foi a sequência da performance, né, do Global Citizen. E aí, e olha que interessante, quando eu tava produzindo a música com eles, teve uma música que tava cantando pra mim lá, aí a Ana tava, eu falei, cara, que linda essa música, quando é que vocês fizeram ela? Porque quando eu tava na aldeia de vocês 8 anos atrás, eu não lembro de ter ouvido ela. Eles falam assim, Alok, pelo que a gente se lembre, essa aqui tem 500 anos. E aí você imagina a responsabilidade que é pra mim também mexer numa obra de 500 anos e manter ele a essência e tal. Então, é um trabalho muito rico, assim. Eu acho que ele também representa muito a cultura, né, mais, digamos assim, nativa do Brasil para o mundo e tal. E então, aí depois a gente fez um evento na ONU, né, com o Pacto Global, estávamos discutindo sobre as questões da mudança climática, isso, aquilo e tal. Eu falei, cara, beleza, mas eu acho que vocês querem discutir sobre esse assunto, vocês precisam também trazer as vozes indígenas para que eles possam falar, expressar, e vocês possam ouvi-los, né, também um pouco mais. Eu acho que tem o momento também de falar um pouco e ouvir mais, né, falar um pouco menos e ouvir um pouco mais ali e tal. Então a gente fez o 2º ano consecutivo esse evento na ONU, a primeira vez também rolou uma performance ali no rooftop da ONU, foi lindo, mas cada vez mais eu estou fazendo um processo de transição, que é eu sair da linha de frente e passar o protagonismo todo para eles. Esse é o trabalho do Futuro Ancestral. Por isso, inclusive, o álbum, eu nem vou lançar como um álbum da Alok. Foi importante usar um pouco de imagem até hoje, mas agora não precisa mais. O álbum vai ser Futuro Ancestral, os artistas vão ser eles, produzido por Alok, beleza. Ah, legal demais. Alok, em relação ao digital, hoje você é uma referência, com milhões de seguidores aí nas redes sociais. Como que você vê o futuro do digital e toda essa parte de inteligência artificial? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que a inteligência artificial ela precisa de regulamentação para que a gente tenha um mínimo de controle em relação a várias coisas negativas que podem acontecer. Mas assim como a faca serve para passar manteiga no pão, ela pode também cortar alguém. É muita forma como o ser humano usa as intenções dela, mas dependendo, a forma como a inteligência artificial está ficando cada vez mais poderosa, dependendo da mão que cai isso, é muito perigoso, né? Vi várias palestras, não sei se você curte o trabalho dele, mas do Yuval Harari, e ele fala de umas coisas meio apocalípticas, meio assim, bem pessimistas mesmo, de onde pode levar, e é um pouco assustador mesmo, assim, sabe? Como que algumas ditaduras podem usar isso para realmente repressão, assim, tal. Mas eu também acho que tem outras coisas muito legais, assim, junto com ela, sabe? Uma forma de dar uma dinâmica, entendeu? O trabalho, assim, então. Agora, por exemplo, várias pessoas me perguntam sobre a questão de como é que acha que a inteligência artificial vai vir, então, por exemplo, para a música. Eu não acredito que ela consiga, hoje, assim, porque há 100 anos, beleza, não sei, mas hoje, eu não acredito que a inteligência artificial consiga fazer um trabalho na música, um sentimento que um ser humano consiga, tá? E consegue ajudar bastante. Precisava de um timbre assim, assado, precisava de um sei que, beleza, mas a música, muitas vezes, o que é a ideia, tá ligado? É a forma, é uma alma, né? Não é simplesmente chegar e fazer uma coisa mecânica. Você pode falar o seguinte, quero que faça uma música igual essa aqui, beleza, mas já é igual a alguma coisa, tá ligado? Já não é mais aquela questão da criação. E eu acho que, em relação, assim, por exemplo, tem várias coisas que eu tô adorando, tá? Porque, por exemplo, eu já tenho meu deepfake, já tenho meu avatar, tem várias coisinhas ali que eu quero
pra colocar em videoclipe, pra não ter que ficar gravando, pra ficar fazendo algumas coisas, algumas entregas ali enfim, eu também já tenho hoje toda a minha voz, né, a gente já consegue manipular qualquer texto em inglês e em português da forma como eu quero. Então, vários liners de radio show que eu faço, já não eu faço mais, a inteligência artificial que faz para mim. Bota o texto ali e já tem 2 horas de fala minha, de várias questões de entrevista. Eu também fiz ali, né, então, tem várias questões ali para mim hoje, que elas são bem contributivas, assim. Mas como eu tô te falando, é uma questão da gente, como tudo na vida, né, o carro, ele pode servir para transportar a gente ou pode atropelar alguém. Eu não sou um cara expert, eu acho que eu tenho que estudar muito mais sobre isso, mas o que hoje está no meu radar, né, no meu escopo, eu tenho aproveitado de alguma maneira, assim, para minha carreira e para otimizar o meu tempo. O que você perguntou foi do marketing digital, né? Do marketing digital, exato. Cara, para mim o marketing digital, ele funciona para mim de uma forma muito singular, assim. Mas é claro, existe uma corrente, não adianta você nadar muitas vezes contra a correnteza. Então, toda vez que a dinâmica da internet vai mudando, agora você precisa fazer vídeos cada vez mais curtos e com a legenda aí para explicar. A pessoa hoje, quando ela vê o vídeo, antes, é tanta informação, na hora que ela entra, ela já quer saber o que aquele vídeo vai falar para ela. É tão interessante que antigamente você não podia revelar o final. O final as pessoas criavam uma expectativa para assistir aquele final. Mas agora não, já quer ver como é que é o final para depois assistir como é que chegou no final, né? Olha, aconteceu, não sei o que, você não pode... Aí você vê ali e tal. O que acontece é que eu entendi um pouco dessa dinâmica e mudei a forma como eu obviamente, hoje publico os meus vídeos, meu material e tal, pensando exatamente nesse formato hoje. Só que é um formato também que eu não mergulho de ponta, assim, a ponto de mudar totalmente, assim, o que eu acredito para isso, tá ligado? Eu acho que a gente também tem que ser pontos referenciais. A gente também tem que ser um fator ali de que as pessoas olham e falam, pô, isso aqui também é interessante, talvez também vale a pena seguir um pouco desse caminho, e é encontrando esse equilíbrio, sabe? Para mim, hoje, o que funciona muito é a questão de que, eu vou falar, é bem clichê que eu vou falar aqui para vocês e tal, mas é que o meu público, eu acho que a maioria dos públicos não é bobo mais, sabe? A galera, assim, não adianta querer ficar, tipo, a parada também tem que ser muito genuína. Então, quando eu vou falar de algum produto, quando eu vou falar de algo, ele tem que estar muito alinhado com aquilo que eu realmente acredito. Porque senão as pessoas já identificam naquela hora quão superficial está sendo, sabe? Mas eu acho muito interessante a forma como hoje ela é descentralizada, né? Antigamente você tinha a manipulação, tipo assim, querendo ou não, era concentrado ali nas principais veículos de comunicação e era aquilo que era dito ali, era o que a gente consumia e pronto, acabou. Obviamente, com a internet, tudo acabou tendo essa descentralização, que é muito importante e é interessante também. Por exemplo, muitas marcas querem falar com o mundo do game, mas não conseguem, porque não tem legitimidade ali, porque também não entendem. Não adianta colocar uma propaganda na Globo. Não é isso. Porque quando aquela criança tá falando comigo, ela tá falando assim, cara, meu pai te viu no Fantástico, minha avó te viu na Ana Maria, sabe? Tipo, eles não estão lá. Eles estão consumindo o seu próprio ecossistema. E aí eu tô nesse ecossistema deles ali, sabe? Através do game e tal, através da forma como... Até porque o game hoje ele é uma rede social também. Cada game tem a sua rede social e aí depois a gente se encontra nas comunidades, Discord, enfim, tudo ali. Então é importante você também saber como dialogar com eles e tal. E aí eu vi várias marcas me procurando para acessar o mundo game com umas narrativas assim, que eu falava, cara, isso não vai funcionar, então não tô dentro. Se você quiser me ouvir, eu posso colaborar com você. Ah, quero, então, pô, é assim. Primeira coisa, ao invés de você querer entrar na comunidade, você tem que fortalecer ela. Você tem que mostrar que você está com interesse de fortalecer e tal. Então são, né? Só que eu acho que o mais importante para mim, nessa questão do game, ela foi muito mais a questão social também, como a gente estava falando ali. Digamos, porque quando eu acessei o Free Fire em específico, que eu percebi que ele é um jogo muito acessível, então ele tá um jogo em todas as comunidades do Brasil, porque ele é um jogo que você não precisa de PlayStation nem computador. Por isso que ele não foi bem sucedido nos Estados Unidos e na Europa. Todo mundo tem PlayStation, prefere jogar outros jogos. Mas no Brasil, muitas crianças eles jogam. Então, naquele momento eu percebi que, tipo, tinha uma juventude enorme, assim, que eu tava, por exemplo, eu tava jogando com eles, né, eu faço campeonatos, eu streamava e tal, eu, nossa, eu sou um merda, não vou ser nada na vida, não sei o quê, meu pai tá desempregado, meu tio não sei o quê, minha mãe empregada doméstica, não sei o quê, não sei o quê, vive num ciclo ali, ela já não tem nem muito mais a perspectiva, e eu, naquele momento, eu falei, peraí, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 12.
caraca, a gente tá falando em mudar o Brasil, mudar o país, mas se não, sabe, se não agir aqui e tal com essa geração, só vai mudar a geração do meu filho, talvez, né? Meu filho que tá agora com 3 anos. Então, naquele momento eu entendi a importância do trabalho que eu tinha, então eu criei um template chamado Alok Game Changer, na verdade não é Alok, desculpa, Alok não, Game Changer. Águas, tá? Mas é porque eu acredito na transformação através do game. Então, a gente fez várias paradas ali muito legais nas comunidades e continua ativo, exatamente com esse intuito, assim, né? Tem até um caso de uma professora que os alunos não estavam conseguindo entender bem a geografia, ela imprimiu o mapa do Free Fire, chegou na escola e falou, isso aqui é um relevo, isso aqui tá, as crianças realmente entenderam, porque, obviamente, a linguagem, né? As crianças hoje já nascem com tanta informação que às vezes vê um quadro com giz e fala, não rende, cadê a luz, cadê não sei o quê? Então, acredito que cada vez mais também a educação, ela precisa ser também, acompanhar um pouco desse ritmo, né, desse processo e tal, porque tem uma frase que me falaram, claro, hoje em dia está mudando bastante, várias escolas já estão bem melhores, tal. Mas, por exemplo, se você pega um médico de 100 anos atrás e coloca numa sala de operação hoje, o cara não sabe fazer nada. Ele não sabe nem o que acontece ali. Se você pegar um professor de 100 anos atrás e colocar numa sala de aula, ele pode continuar fazendo o mesmo tipo de aula, se ele quiser. Se não tiver como ele. Então, esse é um ponto que eu bato, assim, sabe? Exatamente na forma como a educação pode estar. Mas, enfim, já mudei totalmente de tópico. Porque eu lembrei, porque como eu sou pai, e obviamente quando eu fui procurar escolas dos meus filhos, eu procuro uma escola que seja realmente integrada nisso e procure outras visões também. Até mesmo para essa desconstrução que a gente muitas vezes foi, por que a gente tem essa visão de que o indígena ele é totalmente arcaico, selvagem, nada? Porque os indígenas nunca tiveram a oportunidade de contar a história deles. Sempre foi contada por outros, um outro olhar. Então, enfim, então a importância, assim, voltando aqui, mas para você ver, né, acho que já é uma resposta também da pergunta que você fez da marca digital. Eu expresso naquilo que eu faço com muita verdade. Toda vez a próxima vez que eu estiver falando de uma marca num game, pode ter certeza que essa marca está fazendo alguma coisa de boa para a comunidade, porque eu vou ser o filtro para isso. Então, essa é a forma como o meu marketing digital funciona. E, claro, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inovação. Eu sempre gosto de me desafiar e tal. Então, assim, muitas vezes eu vejo uma tecnologia nova chegando e eu vejo como é que eu posso aproveitar ela para fazer algo dentro do entretenimento. Acabou de lançar um filme do Star Wars, né, tecnologia agora, que é o Virtual Reality Studios e tal. Eu falei, eu quero fazer um show ao vivo que rola. Vamos fazer, inventamos e fizemos o primeiro show ao vivo da história. Então, outra, eu quero fazer tal, vamos fazer isso. Eu fiz o show do século agora em Rio de Janeiro. Então, várias coisas que eu tento me desafiar, sabe? Então, acho que as pessoas também associam muito comigo essa questão de audácia, tecnologia, inovação. Todas as marcas que me procuram hoje, elas procuram se conectar com esse universo, sabe? Então, estou fazendo uma campanha agora com a Ovo Maltine mesmo. Não sei se posso falar, mas uma marca. Claro, pode sim. A Ovo Maltine. E a ideia delas é que o Alok foi para a Lua. E aí tem toda uma narrativa por trás aí e tal, mas realmente, eu posso falar, se eu falasse que eu ia para a Lua, as pessoas acreditariam, porque faz parte um pouco dessa imagem, desse imaginário que eu criei. E eu iria, tá? De boa, assim, se ela me chamasse, eu iria mesmo. Mas a questão é que começa ali, obviamente, tem a questão a ver, porque o produto que eles estão vendendo é em formato de meteoritos e tal, tem toda uma conjuntura que conecta ali. Mas quando eu for fazer agora, por exemplo, com uma instituição financeira ou com uma telefônica, você pode perceber os últimos comerciais que eu fiz. Eles entram dentro do meu universo, dentro do meu dia a dia e tal, e não mais eu tendo que ser um personagem, e eu não aceito. Se eu tiver que ser um personagem, se eu tiver que fazer uma parada, eu não faço. Eu acredito que o meu marketing digital, ele é muito coeso, assim, ele é muito consistente, tem um grande valor comercial, exatamente porque eu tenho algo a oferecer para a marca que vai muito... E é engraçado, porque muitas marcas veem eu fazendo algum tipo de show, ativação e tal, e procuram, pô, a gente quer fazer isso. O laser, tudo, a gente que produz, a gente faz tudo, né, ali com nossos parceiros. Então, às vezes, a marca fala, pô, as marcas tinham que procurar a gente para fazer o que o Alok fez não sei aonde, o Alok fez não sei lá. Então, a gente fornece, obviamente, novos caminhos e novas possibilidades, porque é interessante como que, muitas vezes, e isso é uma crítica que eu faço, que, né, a questão ali do marketing delas, muitas vezes faz um olhar naquilo que já existe. Olha a propaganda do cara e fala, eu quero uma coisa igual, quero igual que não sei quem fez, quero igual... E aí, de repente, acaba perdendo um pouco também da originalidade que poderia ser feito. E aí é interessante porque quando a marca procura a gente fornece para elas várias possibilidades e projetos que a gente está desenvolvendo para ver se elas querem abraçar e fazer, e várias top, e é muito legal isso.
Alok, você é um empresário hoje de carreira internacional, né? Aqui no nosso evento nós temos vários empresários de vários ramos. Eu queria que você desse uma dica das suas principais dificuldades e como você superou elas. Cara, é muito louco, porque assim, a gente é brasileiro, né? Então a gente sabe que pra gente estar lá e ocupando um espaço, e ocupando uma posição assim importante, é porque a gente teve que trabalhar 10 vezes mais. Mas ao mesmo tempo, pra mim, eu agradeço muito por ter nascido no Brasil e a forma como as histórias se conectam pra mim, assim, no sentido de que é muito interessante, né? Por exemplo, hoje eu vou para os Estados Unidos, a principal pauta que me pergunta hoje, as entrevistas e tal, não sei o quê, não é sobre o meu novo lançamento, é sobre o projeto que eu estou fazendo com os indígenas, sobre todas as questões e tal, que é o interesse que eles têm sobre um olhar numa ótica tipo o Brasil, mas que eles não têm, obviamente, a legitimidade para estar falando aí, até porque eles nem, é uma coisa meio distante, e acabam não entendendo muito bem, então a gente acaba trazendo uma riqueza muito grande sobre esse tema, sobre esse assunto e tal. Então é uma coisa que, para mim, assim, é interessante. Além disso, também, eu acho que, musicalmente falando, na minha carreira, assim, o Brasil, ele é um mercado muito poderoso, muito grande, de consumo muito grande, assim, em números. Você vê os números, assim, né, de todas as plataformas digitais, tal, a queda de um artista, tem brasileiros que vivem só com o mercado brasileiro, e tem muitos ouvintes mensais, e que batem vários internacionais, porque a gente tem, realmente, esse consumo alto, né, no Brasil, assim, a gente é muito engajado nas paradas. E o que acontece é que esse grande engajamento da comunidade brasileira na minha carreira me contribuiu muito para os números e para ganhar mais credibilidade lá fora, para outros artistas acabarem procurando também para fazer parcerias. Lá fora, como qualquer lugar no mundo, para você estar tocando em grandes festivais, primeiro você precisa provar que você veio de ingresso, senão para que eu vou te colocar lá? E aí me colocavam para tocar nos clubes, e nesses clubes vinha a comunidade brasileira inteira em peso, e não dava nem espaço para os gringos comprarem, então eu tinha que abrir a outra noite. Ele lotava mais metade brasileiro e mais metade. Então eu comecei a dar sold out em vários clubes, vários lugares, e fez com o olhar dos promotores internacionais, caraca, esse cara vende muito ingresso. Não necessariamente sabia que era para o mercado estrangeiro, mas tinha muito brasileiro consumindo. Isso me deu grande, né, visibilidade, assim, para os caras, e acabei ocupando posições muito interessantes em festivais lá fora, o que, obviamente, para a gente como brasileiro, é muito interessante ter um brasileiro ocupando um lugar importante lá fora, porque traz esse senso nosso de representatividade, que muitas vezes falta, porque muitos de nós fomos condicionados a acreditar que a gente é inferior e eles são superiores, a gente países em desenvolvimento, periférico e tal, e eles são desenvolvidos, e que vem de fora é muito melhor do que vem de dentro, sabe? Enfim, isso é um conceito, assim, que para mim é longe da realidade, foge, mas foi condicionado, assim, por muito tempo. Eu acho que não, eu sou o contrário disso, eu acho que a gente tem, inclusive, muita criatividade, muitas coisas legais, por isso que eu te falo isso, né? Mas eu acho que toda vez que eu olho para o mercado internacional, eu olho para o mercado nacional, eu vejo que dentro do Brasil tem muitas oportunidades. Muita oportunidade, dependendo do ramo que você está fazendo, no sentido de empreender ali, porque dependendo do que você vai empreender lá fora, já não consegue mais. De fora o mercado já está muito disputado. Mas no Brasil ainda tem vários espaços para fazer coisas que eu consigo. O show que eu faço aqui no Brasil, ele é inovador aqui, mas lá fora nem sempre é. Muito legal, cara. Você falando dessas oportunidades que tem no Brasil, às vezes a gente está aqui com o pensamento só aqui e não vê isso, né? Essas lacunas, essas oportunidades, como ainda é possível inovar no Brasil. Acho que foi um insight muito interessante que você trouxe. Um amigo meu mesmo vai fazer uma ativação bem interessante no metrô de São Paulo, tá, não sei o quê, enfim, e aí eu já vi isso no Japão, e é infinitamente superior do que a ideia de... Falei, cara, você sabe isso no Japão, você nem conseguia. Eu falei, eu sei, mas no Brasil é uma novidade. O Brasil vai ser uma coisa que pode ajudar e tal. Assim como também, o Brasil traz várias paradas, tipo o Pix mesmo, é do Brasil, né? Uhum. Olha que revolução que foi, né? Querendo ou não, assim, tipo, é incrível. Eu não sei como é que... Eu tô dizendo que olhar um pouco para o nosso mercado, entender a nossa singularidade, isso é muito importante, singularidade cultural, porque não adianta, cara, você pode pegar um gringo muito cabeça, muito, né, tal, bem sucedido, traz o Brasil, ele não consegue aplicar as coisas aqui dele, cara. Vai precisar de um brasileiro junto com ele para explicar como é que funciona várias coisas e para explicar como é que é a nossa dinâmica. Ela é diferente no Brasil, tá ligado?
Lá fora tem uma parada ali um pouco mais quadrada e tal. O Brasil, cara, tem um gingado diferente da forma como a gente tem que atuar. Então, por isso que eu falo também, muitas vezes a gente vai fazer grandes shows lá fora e tal, lá fora eu vou jogar com o PlayStation 5, é muito mais fácil tudo. E no Brasil, irmão, a gente rala e tal, não sei o quê, e quando os caras vêm pra cá, o cara não consegue jogar, porque só sabe jogar com o PlayStation 5. Entendeu? Ele não sabe. Então, o que eu tô dizendo mas não tem nada de errado jogar com o PlayStation que não seja o 5, esse é o ponto. Tô dizendo que, às vezes, né, a gente olhando assim, tem muitas possibilidades aqui, só que às vezes só difícil do olhar estrangeiro vir e conseguir fazer alguma coisa aqui, porque realmente não entende, contra várias barreiras. Mas é isso, meu irmão. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês aí, e obrigado pelo convite. Cara, você contribuiu demais, obrigado pela sua participação. Para mim é uma honra e um sonho estar com você aqui na nossa 4ª edição, ter um cara aí tão expressivo. Quero agradecer e honrar demais o André e o Bascar por terem feito isso acontecer, e brigadão pela sua participação. Irmão, vamos ver se ano que vem a gente marca pessoalmente, tá? Uau, você sabe, eu não vou estar, eu não tô no Brasil no momento eu vou estar em algum lugar, mas me fala antecipadamente a data, a gente vê se a gente arruma aqui e tal, mas parabéns aí por tudo e enfim, obrigado, né, por tudo que você faz com a Veterinária Sem Fronteiras. Valeu, Alok, um abração. Tamo junto, valeu, querido. Valeu, Alok! Valeu, pessoal, vamos encerrar a transmissão. Não vão embora ainda, que ainda tem a gota da noite, que eu vou soltar para vocês. Quem tá esperando a gota da noite aí? Pessoal, você que tá aí, eu vou soltar a 6ª gota nossa, e vocês fiquem aqui que a gente vai fazer um vídeo final só para quem ficou até o final, só para quem termina o que começa, fechou? Oi? Separa um brinde pra galera aí. O que tiver, mochila, caderno, pode liberar brinde pra galera aí. Ó, a última gota, entrem lá, gotas.social, entre lá. A última gota é dia 3, equilíbrio. Dia 3 numeral, DIA 3, equilíbrio. É a nossa última gota. E agora eu encerro aqui a transmissão. Obrigado que você que esteve nos 3 dias acompanhando o Arrasta. Foi um prazer fazer mais um movimento, um evento. E as doações continuam. Tem o QR Code aí, espalhe essa mensagem. Você que pode doar R$10, R$1 milhão de reais. Faça sua doação, o importante é colaborar e contribuir. Beleza? Pode cortar a transmissão, por favor.